Você pode sentar, querido. Eu queria fazer a nossa confissão. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. E eu queria dizer que a Luara foi extremamente guiada pelo Espírito Santo. Quase que eu subi para parar a boca dela. Mas nós sabemos que a palavra é de Deus, né, irmãos? E quando Deus fala, nós recebemos. Amém? Quando Deus fala, nós recebemos. Põe aí a nossa confissão. Deus é bom. E hoje você vai receber uma palavra poderosa. Amém? Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a esta igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Quem já gravou essa confissão? Antes de iniciar, irmãos, eu queria perguntar algo. Tem alguém aqui no culto hoje que está com uma dor no joelho esquerdo? Um desconforto? Algum desconforto no joelho esquerdo? Tem alguém aqui assim? Se tiver alguém na internet assim, eu quero orar por você. Mesmo que não tenha aqui, e pode ser que esteja alguém assistindo lá, eu quero orar no nome de Jesus. Nós não aceitamos enfermidade nenhuma. E quando o Senhor mostra algo, nós oramos no nome de Jesus e paralisamos essa enfermidade. Obrigado, Pai, pela sua unção, tocando a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom? Você está aqui? Então diga para mim, boa noite, Ricardo. Ô, glória! É assim que eu gosto, irmãos. Amém? Então hoje eu quero dizer algo para você. Vou pregar para mim mesmo. E se você quiser, a palavra você pega para você. Amém? Eu estava pensando, essa semana, e aí quando o pastor me chamou, eu continuei a pensar, e quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu sabia que essa mensagem era para mim, mas você está aqui e você vai receber desta palavra. Amém? Então o título da nossa mensagem de hoje, irmãos, é Quando Deus fala, eu creio. Quando Deus fala, eu creio. Irmãos, e por que eu creio quando Deus fala? Porque Deus fala fé. E você vai perceber, irmãos, que eu sou um homem, a minha esposa é uma mulher, e todos os ministros aqui carregam uma mensagem. Eu sempre ministro, irmãos, sobre consagração, intimidade com o Espírito Santo, e consagração, intimidade com o Espírito Santo, e oração, mas, irmãos, graças a Deus, que Ele tem mudado, o meu quadro de pregações, e eu tenho ministrado sobre diversos assuntos, e hoje vai ser um assunto que eu pregava lá atrás, na minha conversão, pregava muita fé. Ricardo, você não vive isso? Vivo fé, irmãos, mas lá atrás eu pregava muito mais, mas hoje eu quero pregar para você sobre fé. E eu sou uma pessoa, irmãos, que se eu sentar com você para contar do que Deus fez até agora, Deus fez muitas coisas e Deus vai continuar fazendo muitas coisas. Eu já recebi dinheiro nessa terra, irmão, não recebi o muito ainda de Deus, através de meio de pessoas, mas eu já recebi muito dinheiro nesse bolso, na minha conta, e eu vou dizer para você, irmãos, eu recebi, vou continuar recebendo, e vai cair na sua vida também. Quando Deus fala, eu creio, amém? Então, irmãos, eu queria indicar para você o livro do Mark Hanks, O Espírito da Fé, transformando derrotas em vitória e sonhos em realidade. Esse livro é poderoso, O Espírito da Fé. Irmãos, em todo o conteúdo desse livro, ele vai falar para você pegar a palavra, meditar na palavra, falar a palavra. Se expor à palavra, meditar na palavra e falar a palavra. E se Deus fala fé, todos nós que somos crentes falamos fé. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que Mark Hanks disse nesse livro.
Se você ficar em silêncio, perderá por omissão. A fé funciona quando nós falamos. Agora eu quero irmãos, trazer à memória algumas coisas. Irmãos, nós viemos ao culto e nós somos injetados de fé, de palavras de poder, de unção, de manifestação, e isso nos abastece, amém? Então nós somos injetados de palavra. E sabe, irmãos, que muitas vezes o pastor Edson é um homem que prega fé, pastor Tiago Mota é um homem que prega fé, os outros ministros pregam fé, e cada um dentro do seu assunto. E sabe que quando nós recebemos um ministro falando de fé, ele está com uma seringa desse tamanho, irmão, celestial, tentando injetar fé na sua veia espiritual, injetando fé. E sabe, irmãos, que é bom receber esse tipo de palavra, porque nós saímos daqui ferozes, igual quando nós vamos para o rema. Quem aqui no primeiro dia de rema, quando recebe aquela palavra, fica alvoroçado? Eu vou sair daqui, eu vou pregar para todo mundo, eu quero o evangelho sendo espalhado para todo mundo. Quem já aqui, né, que já fez o rema, ele entra na sala e sai desse jeito. Eu fui assim, amém? Então você é injetado de palavra é colocada dentro de você. Mas, irmãos, o que acontece no dia a dia é que as coisas se levantam, as circunstâncias elas aparecem, um monte de coisa aparece diante de você como um gigante e tenta abafar aquilo que você está recebendo ou aquilo que você está se alegrando. Então vem e aparece diante de você. E sabe, irmãos, pensando nessa palavra de hoje, quantos lembram que quando o apóstolo Eliezer Rodrigues ele veio aqui, de 2021 para 2022, ele liberou uma palavra sobre a nossa vida? Quem lembra? 10 anos em um. Essa foi a palavra liberada através do homem de Deus. E quando Deus fala, nós... Então o homem de Deus liberou a palavra e nós cremos. No começo dessa palavra, irmãos, liberada, o que aconteceu? Do mesmo jeito que está acontecendo agora, se levantou gigantes, se levantou pressões, se levantou circunstâncias, mas nós vivemos 10 anos em um. Você não viveu, não? Vivemos, irmão, sabe por quê? Porque aquilo ali faz parte do 10 anos em um, aquilo ali faz parte do 10 anos em um, aquilo ali faz parte do 10 anos em um, a mudança desse púlpito faz parte do 10 anos em um, a sua vida, porque você prosperou nessa palavra o ano passado. Pode ser que você não tenha 10 testemunhos, mas 1 ou 2 ou 3 você tem. É que às vezes nós queremos contar como foi grande, mas o pequeno também é de Deus, irmão. Porque Deus está falando e nós estamos pegando e Ele vai fazendo. Então passamos o ano de 2021 para 2022 com a palavra, 10 anos em um. E esse ano, irmãos, começamos o ano com: vamos viver a avalanche do favor de Deus. Mas, irmão, andar em fé não é fácil. Por quê? Porque a fé, irmãos, ela faz você ir contra as circunstâncias do dia a dia, contra as pressões do dia a dia, contra tudo aquilo que você está vivendo. Por quê? Irmãos, nós recebemos a palavra, vamos viver a avalanche do favor de Deus. Mas quem aqui gostaria de subir e contar um testemunho aqui? Ninguém, né? Até porque você compartilha isso com o seu pastor ou com um amigo fiel. Mas com certeza, nesse tempo que você recebeu essa palavra, alguma coisa se levantou diante de você. Até hoje. Um gigante, um problema, uma finança, o carro que quebra. Algo acontece, irmão, para paralisar uma palavra que nós recebemos. Vamos viver uma avalanche de favor. Mas eu vou dizer para você, irmãos, pode se levantar o que for, quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus fala, Ele faz. O problema, irmãos, é que não dá para rir na circunstância difícil. Não dá para ficar em paz, irmão, na circunstância difícil. Não dá nesse sentido que eu vou explicar para você. Se nós, irmãos, não absorvemos a palavra, não nos expormos à palavra, não estarmos em comunhão com Deus, fica difícil se manter em paz, fica difícil se manter em fé. Por quê? Porque nós não estamos expostos à palavra de Deus e à unção de Deus e à fé, irmãos, que está na palavra de Deus. Então fica difícil se colocar na situação dessa. Mas eu vou dizer para você, irmão, é difícil toda situação que se levantar para alguém que está encharcado da palavra de Deus.
Porque o pastor Souza colocou aqui, né? Que ele tá tendo aula com o apóstolo Eliezer Rodrigues. Irmãos, nesses meses eu tenho escutado a matéria Vida de Prosperidade com o apóstolo Eliezer Rodrigues. E sabe, irmãos, ele dá voadora na pobreza. Porque se eu e você tivemos uma vida lá atrás, com dificuldade, com coisas ruins, coisas que aconteceram, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a ponte quebrou da nossa vida, também quebrou, irmãos, as más experiências. Ficou na lembrança o que você passou, mas Deus mudou a sua sorte. Você está em outro território, querido. Não é mais no território da falta, é no território da fé. Aonde Deus fala e cumpre. E irmãos, graças a Deus, porque a palavra, ela sempre tem um lugar que nós devemos estar posicionados. E esse lugar é um lugar chamado ser filho de Deus. É como a Luara estava dizendo aqui, irmãos, que, olha, o Davi, ele não se preocupa se amanhã eu vou comprar, não é presunto não, porque meu filho gosta de mortadela, defumada, ouro. Ele não gosta de presunto, ele gosta de ouro, defumada. Irmãos, ele não se preocupa se amanhã eu vou comprar mortadela. O pai tem que trazer mortadela. E sabe, irmãos, que esses dias de pressões, situações apertando, eu falei para ele: ei, filho, não tenho dinheiro para comprar a mortadela. Ele falou: papai, você é rico. Você tem dinheiro para comprar a mortadela do mundo. Eu falei: eu recebo, filho. Venha a abastança de mortadela sobre a sua vida. Receba mortadela. E sabe, irmãos, que uma vez o Kleber, ele é da nossa, o Kleber, né, da nossa igreja, ele soube que o Davi gostava muito de mortadela. Ele foi no mercadinho Vanessa e comprou uma mortadela desse tamanho para ele. Irmãos, era muita mortadela. A minha geladeira estava cheia de mortadela. Fatiei, distribuí nos potes e ainda tinha metade da peça. Irmãos, eu sou generoso. Chamei o vizinho, a Erika chamou o vizinho e falou: vizinho, você não quer receber mortadela porque nós recebemos uma bênção? E ele recebeu a mortadela. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o Davi não se preocupa com o dia de amanhã. Ele apenas dorme muito e come muito, e ele não se preocupa com o dia de amanhã. Filho é desse jeito. E sabe que esses dias eu estava pensando, eu queria voltar a ser criança. Porque, irmão, acorda, vai para a rua, vai para a escola, faz, joga, pede dinheiro, come tudo. Se não tem, reclama, come tudo de novo, acorda no outro dia. É o looping, irmãos, e estão sempre vivendo desse jeito. Por quê? Porque eles têm um pai que trabalha. Eles têm um pai que faz acontecer. Eles não estão acordando no outro dia, irmãos, e pensando: será que o meu pai vai conseguir fazer isso? Será que o meu pai vai conseguir pagar o carro? Será que o meu pai vai conseguir pagar o aluguel? Será que o meu pai... Não, irmãos, o Davi, ele diariamente... Quem tem filho que joga aqui no celular? E está uma época agora de Stumble Guys, irmãos, e ele fica pedindo dinheiro toda hora para mim. Vai, papai, me dá gema, me dá gema. Eu falei: vai lá na geladeira, tem ovo lá. Pega, aqui tem vários, 30 ovos para você lá. Aí ele: papai, não é gema desse jeito não, é gema dentro do jogo. Mas todo dia ele me pede dinheiro, irmãos. E sabe que nós temos que realmente entender o lugar que nós somos colocados. Pode ser que você não tenha aqui nesse momento, mas a sua alma e o seu espírito recebeu a prosperidade de Deus. Sabe qual que é, irmãos? É que pode não ter aqui, mas você não vai deixar de ter, porque Deus vai te suprir em todo o tempo. Amém? Deus é bom. Então, irmãos, nós recebemos duas palavras aí, top, e nós precisamos agarrar o que foi dito. Amém? Por quê? Irmãos, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque nós não vivemos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A Amplificada, ela diz assim, irmãos: porque vivemos por fé, ajustamos a nossa vida e nos conduzimos por nossa convicção ou crença, com confiança e fervor santo no que Deus diz e não por vista. Porque, irmãos, se olharmos as circunstâncias do jeito que elas estão vindo diante de nós, e lembra, estou pregando para mim, pega se quiser, irmão. Estou recebendo, Deus. Amém? E sabe, irmãos, uma coisa que eu estava comentando com a Jaque hoje.
Eu sou um homem que estou aprendendo diariamente como é se mover no Espírito, como é ser consciente da unção operando em mim, como é Deus trabalhando, Deus se movendo, Deus tocando as pessoas. Então eu compreendo e eu aceito e eu recebo. Eu creio que tem uma unção operando em mim. Então qualquer culto que eu for convidado para pregar, irmãos, eu vou me mover no Espírito porque eu tenho consciência do que eu recebi e a fé opera nisso. Irmãos, eu recebi uma unção de cura, eu tenho certeza de que essa unção de cura opera em mim, aonde eu for convidado para ir, e estando aqui, eu vou operar na unção de cura, porque eu creio, eu tenho consciência disso. Mas aí, irmãos, por que eu não opero do mesmo jeito na área das finanças? Por que eu não opero do mesmo jeito colocando fé nessa área, irmão? É porque nós precisamos entender, irmãos, que se existe uma área em nossa vida com déficit, nós precisamos nos expor a livros, áudios, coisas que falam sobre este assunto, aí nós não vamos ficar perdendo mais. Porque nós amamos o mover do Espírito, né, pastor? Eu amo o mover do Espírito, as pessoas amam o mover do Espírito, mas irmãos, é como eu disse para Jaque, irmãos, eu posso ser o maior ungido, ricarrinho operando por aí, mas a área das finanças estiver bagunçada, irmãos, eu estou perdendo. Ungido com as finanças bagunçadas, eu estou perdendo. Ungido sem ter dinheiro para pagar minhas contas, eu estou perdendo. Eu estou perdendo e a culpa não é de Deus, é eu que não estou me expondo aos assuntos que são vertentes a este lugar, irmãos, finanças. Amém? E sabe, irmãos, que falando para ela, e é uma grande verdade, e fica um alerta para você. Muitas vezes, irmãos, somos nós que nos colocamos no lugar onde nós nos vemos apertados. Mas sabe, irmãos, que se por falta de sabedoria, você entrou nesse lugar, Deus vai te tirar de lá, não volte. Porque, irmão, fé também precisa de administração. Porque se Deus fala, é claro que você vai agir de acordo com aquilo que Deus falou. Mas você também vai pensar no administrativo. Eu vou agir em fé, mas eu vou olhar o meu administrativo. Senhor, eu não estou podendo, mas pela fé eu faço. Mas se for ver pelo administrativo, não faria. Mas, irmãos, você faz essa junção, põe na balança, mas sabe que quando Deus dá uma direção para você dar? Não fique com medo. Mas você também não pode fazer, às vezes, como emocionado. Tirar só porque todo mundo está dando. Administração. Amém? Deus é bom? Então a Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 11, irmãos, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento, a garantia, a confirmação, o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se veem. Pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Porque, irmão, vamos lá. Muitas das vezes nós andamos querendo andar, depois que nascemos de novo, e você precisa entender que eu e você somos um espírito. Amém? Eu queria que os meninos viessem aqui do violão, o Guto, pode me ajudar, Guto, por favor? Irmãos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, não é? Quando, irmãos, Adão peca, e Adão era um homem que tinha relacionamento com Deus, mas quando Adão peca, o homem passa a andar de acordo com os seus sentidos físicos. E sabe, irmãos, que pensando nesse versículo de Hebreus 11, nós não devemos estar mais, irmãos, no território do toque, do sentir. Por quê? Porque, irmãos, se você e eu vivermos nesse campo, nós vamos ficar decepcionados todo dia. Porque nós não vivemos, irmãos, por aquilo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Irmãos, pode tudo se mover e se movimentar de uma forma que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus, não com o que você está vendo, não com o que você está tocando, não com o que você está ouvindo. Porque, irmão, vamos lá, nós precisamos e devemos marcar um território. Aonde, irmãos? Qual que é esse território? É no nosso coração mesmo. Marcar um território aonde aquilo que Deus falou está fincado, e aquilo que vier em direção àquilo que Deus falou vai ser rebatido, irmão.
Por quê? Porque eu marquei um território de fé, irmãos, e aonde tem fé, incredulidade não passa. Obrigado, Pai, estou pregando para mim mesmo, isso é muito bom. E sabe, irmãos, que falar fé é importante, porque quando nós vamos falando, e a Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra a respeito de Cristo. Quanto mais falamos a palavra, mais estamos falando de Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, e estamos sendo expostos, cheios com essa palavra, e é por isso que nada vai nos faltar. Mas uma coisa que precisamos entender, irmãos, que a fé não é assentimento mental. O que é assentimento mental, irmãos? É quando um ministro fala a palavra para você, e você apenas concorda aqui. Não é um assentimento mental, fé é do coração. Quando você crê, irmão, você crê porque foi enxertado em você, dentro do seu espírito. É por isso, irmãos, que a exposição à palavra, ela arranca de uma vez por todas a dúvida. A dúvida, irmãos, não está aqui, porque Deus habita no nosso espírito. A dúvida está na mente, que não é renovada pela palavra de Deus. Amém? Então o que nós fazemos? Nós nos expomos à palavra, renovamos a mente e pegamos o que é nosso. Para você ver como a fé é, irmãos. Eu vou continuar aqui, mas eu vou dar alguns testemunhos para você entender como que a fé é. Quando eu estudei no Rema de 2015 para 2016, Deus falou para mim: Ricardo, você vai estudar no Rema da Lapa. Eu falei: Senhor, tá por sua conta, porque dinheiro eu não tenho. Ele falou: apenas vá lá e assista às aulas. Irmãos, eu fui nas aulas demonstrativas, sentei lá, e eu fiquei lá, irmãos, ouvindo a palavra. E sabe, irmãos, que no último dia, para fazer a inscrição, a Érica falou: amor, o que você vai fazer? Eu falei: eu não vou fazer nada. Não vou pedir dinheiro para ninguém, não vou passar no cartão de ninguém, não vou pegar cheque de ninguém, eu não vou fazer nada, porque foi Deus quem falou: vai fazer um Rema na Lapa. Se Deus fala, eu creio. E sabe, irmãos, que indo para o Rema, naquelas aulas demonstrativas, sabe o que eu fazia? Eu chegava na frente da escola, porque eu tive uma direção de olhar para aquela placa e dizer para aquela placa: Rema Lapa, você vai me formar. Rema Lapa, você vai me formar. Rema Lapa, você vai me formar. Eu não tenho dinheiro, mas você vai me formar. O meu bolso, irmão, assim, ó, sem trabalho. E Deus disse: Ricardo, você vai estudar no Rema Lapa. Rema Lapa, você vai me formar. Irmãos, no último dia, o dia da grande festa ou da grande tristeza, não tinha o dinheiro. E meia-noite, irmão, eu falei: não tem dinheiro para pagar. Então eu tenho até amanhã 6 horas para dar uma resposta para a diretora. Irmãos, 6:30 da manhã eu recebo uma mensagem da Tereza Cristina no meu celular. Ela manda lá assim: Ricardo, pode vir para a aula, pagaram a sua inscrição. Se Deus falou, eu creio. Eu fui para o Rema, irmãos. E aí, os dias foram passando, eu fui pegar o meu boleto lá, né, o meu carnê. A irmã, que era a Luciana, estava no balcão, ela disse assim: pastor, calma, não pega o seu carnê ainda não, porque está vindo uma bênção grande aí. O Deus que fala, eu creio. Você vai pegar uma bênção? Aí eu falei: amém, irmã. Depois, irmãos, de uma semana eu peguei o carnê, e sabe o que aconteceu? Tinham pago 9 mensalidades minhas. Eu fui saber, pela Tereza, quem tinha pago a minha inscrição. Quem foi que pagou a minha inscrição? Eu queria saber, para agradecer, né? Dar louvor a Deus pela vida dessa pessoa. Ela falou: eu não poderia contar, mas eu vou contar quem pagou a sua inscrição. Foi a Sâmia Rocha. De peso, irmão. Falei: recebi a oferta dessa mulher de Deus, eu pego da unção que vem nessa oferta. E sabe, irmãos, que eu fui até ela e eu estava tendo fundamentos da fé com ela. Só baixa um pouquinho para mim, Thiaguinho, por favor. Obrigado, gato. Eu fui falar com ela, falei: Sâmia, queria te agradecer pela oferta, né, de pagar a minha inscrição. Eu recebo isso e eu louvo a Deus pela sua vida. Além de ser a minha professora dando fundamentos da fé, saber que foi você que pagou a minha inscrição, estou feliz da vida. Que peso, que unção, recebo. Ela falou: deixa eu te contar, eu não poderia pagar a sua inscrição, porque eu também sou uma pessoa que vive de ofertas do ministério. Mas o que acontece é que no meio da aula,
o Senhor fez eu olhar para você e Ele disse para mim: você vai pagar a inscrição desse rapaz. Ela dando aula e ela falando com o Senhor ali internamente, ela disse: Senhor, eu acho que o Senhor não está entendendo, eu vivo de ofertas do ministério, como é que o Senhor quer que eu pague a inscrição desse rapaz? E Deus disse para ela: você vai pagar a inscrição dele. E sabe, irmãos, que os dias foram passando, né? E Deus falou para ela: você vai pagar a inscrição daquele rapaz. E sabe, irmãos, que não parava de falar, mas, irmão, desse lado ele estava chamando dinheiro. Money, come to... Eu não vou, jamais, eu não vou tentar não. Money, venha para minha mão. Eu ponho o inglês e meto o português, né? Eu estava chamando, e aí ela falou: Ricardo, é o seguinte, você estava chamando dinheiro, eu não tinha dinheiro para pagar a sua inscrição, e Deus falou para mim que eu ia pagar a sua inscrição, e eu chamando dinheiro. Ela falou assim: sabe o que aconteceu? Deus falou para mim, eu não tinha dinheiro. Teve o culto aqui, teve as aulas da semana, e no sábado teve um culto. Antes de ter esse culto no sábado, me ligaram de Campina Grande, o meu apartamento inundou, o banheiro, acabou entrando água no apartamento de baixo, eu tinha um prejuízo para pagar lá em Campina Grande. E aí Deus vem falar que eu tinha que pagar a sua inscrição, vivendo de ofertas do ministério, eu tenho que arrumar o meu banheiro, eu tenho que arrumar o apartamento de baixo, e ainda tenho que pagar a sua inscrição. Eu falei: Deus, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Então na semana Deus falou isso com ela, ela me contou esse fato, e no sábado teve um culto lá. Irmãos, nesse culto levantaram uma oferta de 5 mil reais para ela. Quando ela recebeu a oferta, Deus falou para ela: é desse dinheiro que você vai pagar a inscrição dele. Aí sabe, irmãos, eu recebia, quando ela me deu essa resposta, ela disse assim: Ricardo, o fato é que esse dinheiro chegou na minha mão não porque eu orei, foi você que orou. Além de abençoar você, você me abençoou. Aí eu falei: meu Deus, estou sendo usado, Jesus. Aleluia, eita glória. Agradeci, irmãos, e sabe de uma coisa? Quando eu estava fazendo rema, irmãos, eu saía daquele lugar, e eu lembro de um fato, irmãos, que aí eu vou voltar para aquilo ali. Eu lembro que eu estava com o Celta, e hoje o Celta é do Lelo, mas eu lembro que um dia eu estava saindo do rema, irmãos, e aí, estou dirigindo, quando eu desço a 12 de outubro, que eu passo o viaduto, que eu subo o viaduto, e um monte de pessoas passando, o Espírito Santo gritou, falou para mim, né, no meu coração: abre a janela do Celta. Aí eu... vida elétrica, irmão, né? Abri, irmão, deitei lá assim. Ele falou: agora grita que você está vivendo de fé. Meu Deus, eu estou vivendo de fé. Eu estou vivendo de fé. Quando eu cheguei em casa, a Erika falou: amor, deixaram um dinheiro para você aí, ó, dá uma olhadinha. Mas, irmão, se eu sentar com você para contar tantas coisas que Deus fez no rema, fora do rema, e faz até hoje, você vai ser muito edificado. Mas, irmãos, não é só o que eu falo, porque se eu sentar com você, você também tem muito testemunho para me contar, e você vai edificar a minha vida. Que tal, irmão, quando alguém vir falar de uma situação que está apertada, ruim, você que tem bagagem de fé, injetar fé nessa pessoa, irmão. Porque eu vou dizer para você, irmão, não precisa você pensar: veio uma unção aqui, agora eu vou te dar uma palavra. Não, irmão. Tô sentindo, hein, pastor? Olha, arrepiou aqui, vou te dar uma palavra. Não. Se alguém vir falar para você: cara, eu tô numa situação difícil, tá apertado demais, você tem que ser calmo, você mesmo, e você diz: vai melhorar isso aí vai mudar. Você não foi criado para ficar desse jeito, não. Sabe, irmãos, você tira a pessoa daquele terreno aonde ela não está ouvindo Deus falar, aonde ela não está vendo fé funcionar. Você puxa ela de uma forma simples. Porque, irmão, a Bíblia diz que nós somos apaciguadores de tempestades. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos as pessoas que vão pegar o fardo das outras para tornar esse fardo leve, carregar o fardo um dos outros. Se aquela pessoa não está andando em fé, ela está tendo dificuldade, se eu estou num nível um pouco a mais que ela e eu estou vivendo fé, eu puxo ela para o meu lugar. E é fácil, irmão. Você está
comentando com as meninas hoje. É fácil você falar para a pessoa assim, ó, crê, oxe, crê. Ah, irmão, crê aí. Crê, é fácil você falar crê. Mas em prática, irmãos, não é assim. Porque precisa de um direcionamento para a pessoa que não está conseguindo andar em fé, dela pegar livros que falam de fé, pegar a palavra que tem versículos que falam de fé, pegar a unção, irmãos, que está na própria palavra, que vai fazer você sair desse lugar de incredulidade. Então sempre mostre para a pessoa, irmãos, o caminho que ela tem que seguir para ela sair desse terreno. Não diga para ela, irmão, creia, porque isso, irmãos, é como uma afronta para a pessoa naquele momento. Porque o que ela mais queria é que você mostrasse o caminho, não dissesse para ela, crê. Porque até a palavra crer para ela já está difícil. Mas quando você mostra o caminho e pega na mão, irmãos, não é só você que está saindo vencedor desse lugar, a pessoa também, porque ela vai saber que, irmãos, que ela faz parte de um corpo que anda junto na unidade da fé. E nós sabemos, irmãos, que Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Amém? Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 3. Então nós temos uma medida de fé. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, que às vezes nós olhamos a nossa situação de vida e nós pensamos assim, meu Deus, tá difícil o negócio tá zoado. Mas você sabia que tem pessoas que estão numa situação ainda mais pior? Porque a nossa situação é boa, mas aí nós olhamos aquela situação e pensamos, meu Deus, que é isso? Não dá para viver desse jeito. Mas tem pessoas que ainda estão numa situação pior. E uma coisa, irmãos, que meditando nesse texto de hoje, na palavra de hoje, eu só conseguia lembrar de duas coisas que o irmão Reagan falou em seus livros. Uma está no livro O Toque de Midas. Ele falou assim, olha, eu não estava raspando o fundo do barril, eu estava embaixo do barril e o barril estava por cima de mim. Falando sobre a situação financeira dele. Não, irmãos, ele estava debaixo do barril e o barril ainda estava por cima dele, de tão pobrinho que ele estava. Ele conta nos seus livros, irmãos, que ele tinha um paletó, um terno para pregar. Ele conta que ele pregava com um sapato furado, pregava fé. Aí o Senhor falou para mim, pega a fé, prega a fé numa situação como essa, Ricardo. Prega a fé para você mesmo, prega a fé para sua família, prega a fé para a situação que você está vivendo hoje. E sabe, irmãos, eu vou pregar fé, porque quem vai receber primeiro sou eu. Amém? Então você imagina a situação do irmão Reagan. Irmãos, ele não estava no fundo do barril, ele não estava embaixo do barril, ele estava embaixo do barril e o barril estava em cima dele. Imagina, irmão, você fala, a pobreza pegar você e falar assim, vai, seu pobre, pobre, é aí que você tem que estar mesmo, seu pobre, pobre. Misericórdia. Nesse nível de pobreza que ele estava. Mas o irmão Reagan, pela palavra que foi liberada por meio do tempo de oração, de consagração, Deus falava para ele, use a palavra ao seu favor, eu falo fé, você fale fé. E ele começou a chamar o dinheiro, dólares. Ele ia pregar em cultos e ele pregava, falava para o pastor daqueles cultos, você vai passar só a salva, não precisa recolher oferta para mim, passa a salva e a igreja vai ofertar. E os pastores das igrejas que ele pregava, os pastores falavam, essa igreja não entra dinheiro nenhum, como é que você quer que eu passe a salva para pegar dinheiro dos irmãos, ou as ofertas, os dízimos? Não sai dinheiro aqui, olha aqui um monte de gente pobre, não tem dinheiro. A maioria das igrejas que ele pregou e passou a salva para a igreja, levantou mais dinheiro do que aquele pastor tinha visto na igreja local. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o diabo ele pode ser o Deus deste mundo, mas a autoridade maior está no nome de Jesus e nós temos esse nome. O dinheiro está nesse mundo, irmão, mas nós temos autoridade para dizer, dinheiro vem para minha mão, contas sejam pagas. E ó irmão, é que conta de luz, conta de água, conta de telefone, conta não tem boca, porque elas riem na nossa cara, vai me pagar quando? Vai me pagar quando? Tô aqui, ó. E eu e você, irmãos,
Não devemos dar a cara a tapa para elas, de tipo, não vou te pagar nunca, bate aqui também, bate aqui, estou sem dinheiro. Não, olha para ela com autoridade, fala: além de te pagar, eu vou te queimar, infeliz. Vou te pagar e vou te queimar. Porque não parece que as contas riem na nossa cara? Nós olhamos para ela e elas estão lá. Irmãos, eu decidi, catei as contas que estavam na caixinha hoje e eu falei: eu vou pagar vocês, e o dinheiro que eu vou pagar vocês, eu estou tirando daquilo que eu tenho, e vai precisar repor, vai vir do Senhor, mas as minhas contas eu vou pagar. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmos capítulo 18, versículo 6, diz assim, Salmos 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos teus ouvidos. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o seu clamor chegou aos meus ouvidos. Com amigos nós compartilhamos, com amigos nós nos abrimos para tirar aquele fardo pesado, mas para Deus a gente clama, para Deus a gente chora, para Deus a gente fala: Deus, eu preciso do Senhor. E sabe, irmãos, esse texto acaba de uma vez por todas com aquela velha história das pessoas dizerem: Deus não está me ouvindo, Deus parece que está em silêncio. A Bíblia diz que do seu santo templo Ele nos ouve. Ele nos ouve do seu santo templo. Deus não é surdo. Deus não está com algodão fechando o ouvido quando você está orando. Quando você clamar a Ele, Ele vai te responder, porque Ele te ouve. O problema, irmãos, é que nós não clamamos a Ele. Nós não pedimos ajuda para Ele. Irmãos, nós não vamos até Ele. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem pessoas lá fora com um assentimento mental sobre fé, que é uma fé positiva, uma fé de atração, é uma fé sem a base espiritual, irmãos, do jeito que nós conhecemos, mas elas estão provando disso que nós deveríamos viver ou provar. Porque tem um livro que se chama O Segredo. O livro O Segredo, ele fala sobre um assentimento mental, colocar em ação aquilo que você deseja, atrair aquilo que você deseja para a sua vida. Isso é assentimento mental com, irmãos, uma base espiritual. Sabia disso? Porque é uma lei espiritual. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Eles estão usando a favor deles. E nós, não vamos usar a nosso favor? Irmãos, não é besteira quando nós montamos, porque eu estou me incumbindo disso aqui, de montar um quadro do que nós queremos viver. Esse é o quadro da minha vida. Irmãos, nós estamos parando no tempo e não estamos criando quadro nenhum para a nossa vida. Por quê? Porque parece que nós estamos vivendo sem perspectiva do nosso futuro. E eu vou dizer para você, irmãos, como o pastor Andrezinho disse certa vez, Deus foi lá no nosso futuro e disse que está tudo bem. Mas a situação está difícil, pastor Ricardo. Mas Deus foi lá no seu futuro e disse que está tudo bem. E sabe por que está tudo bem, irmão? Porque Ele joga no seu time. Então, para Deus nós pedimos socorro. Essa palavra angústia, irmão, no hebraico é tessar, que significa estreito, apertado, aflição, dificuldade. Então, na minha dificuldade, no meu estreito, no meu aperto, e vamos lá, irmão, pelo amor de Deus, nós somos da palavra da fé, não é? Deus não nos coloca no estreito. Porque as pessoas falam assim: eita, estou no estreito de Jeová. Tá nada, irmão, Deus não te põe no estreito nada. As circunstâncias vêm do mundo, e nós estamos do mundo, não sendo do mundo. Então para, irmãos. Não, você não.
Para você que está ouvindo aí. Você não, irmãos. Deus não nos coloca no estreito. Porque parece, né, que Deus me coloca, irmão, estou no estreito de Jeová. Deus põe você naquele negócio de moer cana e fala, vai, abençoado. Vou sugar o que você tem. Deus não está espremendo ninguém, irmão. Pelo contrário, Deus está nos guiando para o sucesso. Por meio da sua palavra. Então não, eu lembro que, ouvindo, irmãos, a história do Bud, quando estava lá em Campina Grande, um pastor certa vez chegou nele e falou, apóstolo Bud, como é que o senhor está? Está na luta? Está na batalha? Ele disse, não, irmão, estou sempre andando em vitória. Consciência do que é e do que tem. Crente, irmãos, tem uma batalha só. E não é lutar com o demônio, porque Jesus venceu eles na cruz. Não é lutar contra o pecado, porque a cura para o pecado Jesus se deu. Irmãos, a única batalha que eu e você temos que ter é a batalha pela fé. Aonde Deus, irmãos, Ele vai ver o nosso coração diante do que Ele fala e como nos comportamos com o que Ele falou. É a única batalha que você tem que estar. A batalha da fé. Batalhar pela fé diariamente, lutando com a fé a respeito daquilo que se levanta diante de você. Irmão, não é você ficar se cansando, é você descansar. Não é cansar lutando com aquilo, é descansar contra aquilo. Descansar na paz que excede todo o entendimento. Porque a Bíblia diz que essa paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar o nosso coração. Salmos 34, versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto dele não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião e Ele cerca e defende os que os temem. Irmãos, Deus está nos ouvindo. Deus está ouvindo o que você está falando. Às vezes você pode falar baixinho, mas Senhor, eu estou numa situação tão difícil. Eu queria tanto acertar isso aqui. E Deus está parando. Algum filho meu está falando comigo. Algum filho meu está falando comigo. Mas está tão baixinho, mas está falando comigo. Está falando comigo. Está falando que está precisando de ajuda. Deus não está com o ouvido fechado, irmão. E sabe o que é melhor? Porque a Bíblia diz que há anjos ministradores que trabalham a favor dos santos. Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, e a sua mãe, ela diz para ele, Isaac diz, olha, vai para a terra de Labão, casa com uma mulher da nossa família, para você não casar com outra mulher, vá para lá. E na verdade, Jacó estava fugindo de Esaú, e foi uma estratégia da mãe, né, de tirar ele do caminho de Esaú para não morrer. Então vai lá para a terra de Labão, case com uma mulher de lá, e vai ficar tudo bem aqui. No momento, irmãos, que Jacó sai da terra, onde está o pai e a mãe Esaú, e ele vai para o caminho, né, da terra de Labão, o seu tio. Quando ele chega no meio do caminho, o que ele faz? Ele dorme, ele descansa. E sabe o que acontece, irmãos? Nesse descanso, Jacó tem um sonho. Nesse sonho, ele vê o céu aberto e uma escada descendo do céu até a terra. E nessa escada, Jacó vê anjos subindo e descendo. Sabe, irmãos, que neste momento, nessa passagem que Jacó está tendo essa visão de um sonho, ele acorda e ele pensa, meu Deus, esse lugar que eu estou é a casa de Deus, porque eu vi uma escada que descia dos mais altos céus até a terra. Este lugar é santo. Para Jacó, aquele lugar era santo. Todo lugar que Deus se revelar para você é santo, irmão. Se Ele se revelar para você no banheiro, é um lugar santo, porque você está lá junto com Ele. Se Ele se revelar para você no quarto, Ele está lá junto com você. Aquele lugar se torna santo. Mas o que eu estou querendo dizer para você, queridos, é sobre o sonho.
Porque se Jacó, num sonho, ele tem a impressão, na verdade impressão não, a certeza por meio de um sonho, que Deus estava mostrando para ele que anjos estavam subindo e descendo por meio de uma escada, irmãos, que se abriu no céu até o chão, significa, irmãos, que o céu está aberto para atender você. Então, irmãos, é como aquela música católica, tem anjos fluindo neste lugar. Sabia que tem uma música assim na igreja católica? Do padre Marcelo Rossi. Tem anjos fluindo nesse lugar, por meio do povo em cima do altar. Ah, pastor Ricardo, está contando uma música católica aqui. Irmão, está falando de Deus e dos seus anjos. Seria diferente se eu falasse assim, ó, tem demônios fluindo nesse lugar. Não, não, irmãos. A Bíblia diz que há anjos ministradores. Eles estão posicionados para atender o seu chamado. Como assim, pastor Ricardo? Se você ler no livro de Daniel, quando Daniel está orando em seu jejum, um anjo aparece para ele e diz: Daniel, eu vim, porque a sua oração chegou ao ouvido de Deus, e eu vim para a sua resposta. Anjos subindo e descendo com coisa que nós estamos falando e Deus está fazendo. Quando Deus fala, Ele cumpre. Só que, irmãos, o Deus de fé precisa que eu e você falemos fé. Amém? Essa igreja, irmãos, é fruto de fé. Daqui a pouco vai ter mais um culto e depois vai ter mais outro culto e nós vamos zarpar desse lugar. Você não acredita nisso, não? Porque crescimento precisa de mais espaço. Agora se coloque nesse lugar. Não estou falando que nós vamos mudar amanhã, irmãos. Mas se Deus chega aqui com um homem rico, poderoso, de din-din, e fala: pastor Edson, Deus colocou no meu coração para te dar esse galpão enorme, com esse estacionamento enorme. Deus falou que era para dar para o Senhor. Então receba. Irmão, a gente muda amanhã. Oh, glória. Porque, irmão, não há impossível para Deus. Deus conseguia contornar o coração de reis, com certeza Ele pode contornar o coração de homens. E aí um homem de Deus, ou um homem, irmãos, rico, podre de rico, chega aqui e fala: é de vocês. Alguém pode chegar em você amanhã e dizer: vou pagar todas as suas contas, passa aí. Porque uma vez fizeram isso comigo. Chegaram em casa e falaram: me dá um café aí. Eu falei: tome café. Agora pega todas as suas contas na caixa. Eu falei: tem um monte para você pagar. Aleluia, brincadeira, eu falei isso. Eu falei: tem, vou pegar, claro. Vamos fazer a musiquinha. Quem vai ser, você vai ser. Não, não. Quando Deus envia um homem de Deus, é para suprir. Vou pagar todas, tá bom, pastor? Obrigado, irmão. Abundância sobre a sua vida. Irmãos, e Deus pode mover o coração das pessoas. Eu queria que vocês colocassem aí esse louvor que falou muito comigo a respeito dessa palavra. Coloca aí para os irmãos, por favor. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti. Você disse
Então, quando a situação vinha, e hoje eu fiz isso, eu falei, meu Deus. Irmãos, eu entrei naquele banheiro da minha casa hoje, e eu levantei minha mão e eu disse, você disse, eu acredito. Eu recebo, está feito. E sabe, irmãos, que um filme começa a passar diante de você, e você vê de onde Deus te tirou. E você diz, o Senhor disse, eu acredito. Se o Senhor falou, está feito. E sabe, irmão, que nós precisamos, como a Bíblia diz, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, irmãos, é aquilo que Deus já fez. Deus já fez até aqui e vai continuar fazendo. Ebenezer, irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele fez, até aqui Ele trabalhou, até aqui Ele operou. E sabe, irmãos, que nós não precisamos ficar fazendo manobras do nosso jeito para tentar chegar numa solução, quando na verdade, irmãos, aprendemos pela palavra de Deus que nós podemos clamar a Ele, falar com Ele, acreditar naquilo que Ele disse. Porque, irmãos, quando Balaão está ali com Abimeleque, eu acho que é Abimeleque, né? Vou abrir para você, para mim não falar besteira aqui. Amém? Só para você ver, irmãos. Gênesis 28. Não, esse não. Números 23. Põe aí Números 23, só para mim ver o nome da pessoa. Números 23. Só para você saber. Números 23. Então Balaão disse a Balaque. Isso. Então Balaão disse a Balaque. Irmãos, estava vendo aqui uma conversa franca entre o profeta e um rei. O Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E sabe, irmãos, que nesse momento aqui, eu vou ler com você, vamos lá. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: preparai 7 altares, e sobre cada altar oferecei um novilho e um carneiro. Deixa eu mudar aqui. Põe no versículo 13. Essa parte é a parte mais importante. Versículo 13. Vamos lá. Depois de toda a conversa, por quê? O que está acontecendo? Balaque estava querendo que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus disse você é abençoado, não precisa, irmãos, ou na verdade não tem que levantar diabo ou capeta do inferno para dizer o que você não é. Você é abençoado. Aí, irmãos, aqui ó, então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Próximo. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares sobre cada um. Ofereceu um novilho e um carneiro. Próximo. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Próximo. Eis que recebi a ordem
para abençoar. E Ele abençoou e eu não posso revogar. Significa, irmão, que pode vir a catimba do inferno, pode vir a macumba que for, pode vir a palavra contrária, pode vir olho gordo, pode vir o que você quiser, não vai mudar o que Deus já falou sobre você. Você é próspero, você é abençoado, você é frutífero, você é uma bênção. Vamos lá, irmão, eu vou finalizar com isso, porque tem um monte de coisa que as pessoas inventam. Tá acontecendo umas coisas ruins em casa aí, vamos jogar pipoca em casa para tirar a catimba. Põe sal grosso na porta pro demônio entrar. Põe cebola na parede. Não, eita, tem que fazer, corta o sabonete, põe alguma coisa nele para pôr ali na frente da cozinha para tirar o mal olhado. Irmão, eu e você nascemos de novo. Aquilo que Deus falou sobre mim e sobre você está feito. Não dá para revogar, irmão. Se Ele liberou a bênção sobre a sua vida, você é abençoado. E aí, irmão, aí que está o negócio. Você tem que dizer, irmão, eu não sou duro, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou favorecido. Você não pode dizer, irmãos, eu sou doente. Não, eu sou sarado, eu tenho saúde divina. Você não pode dizer, irmão, eu sou triste, eu sou depressivo. Não com alguém deste tamanho e poderoso morando diante de você. Você tem que dizer para a depressão e para a tristeza, eu sou alegre. Alegria é um fruto do Espírito Santo dentro de mim. Rebato aquilo, irmão. Você não pode dizer eu sou fraco, porque, irmãos, a Bíblia diz que o poder dele opera em nós, e que a nossa força está no Senhor, irmão. A Bíblia diz, por meio de Paulo, por uma inspiração, quando você dizer que você é fraco, não, aí é que você é forte, porque o poder dele opera na sua fraqueza. Fraqueza é incapacidade de produzir resultado. Quando eu estou me sentindo fraco, eu trabalho na força dele, que promove ou que vai em cima da minha incapacidade de produzir resultado. E aí, irmãos, olha o que Lilian Yeomans disse nesse livro, O Espírito da Fé. Deus está procurando por alguém que creia nele e diga o mesmo que ele diz. A fé tem uma voz. Deus responde à voz da fé. E a voz da fé fala de acordo com a palavra de Deus. Deus está procurando quem fala o que Ele fala. E Ele responde com os seus anjos, trazendo o que você precisa. E aí, irmãos, não podemos finalizar sem isso. Reinhard Bonk disse assim: a minha palavra na sua boca é tão poderosa quanto a minha palavra na minha boca. Deus falou para ele: a minha palavra na sua boca. Reinhard Bonk orando, e Deus falou para ele: Bonk, a minha palavra na sua boca, ela é tão poderosa quanto ela saindo da minha boca. Uau! Meu Deus, irmãos, imagina você ouvir de Deus: ei, Júnior, a palavra que sai da sua boca, ela é tão poderosa saindo da sua boca, e ela é poderosa saindo da minha boca, porque eu e você somos um. Somos um. Então nós falamos a palavra de Deus. Fica de pé. E, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Não olhe para a circunstância. A palavra tem uma resposta para você: não te deixarei, não te desampararei.
E eu declaro portas abertas, irmãos, para vocês. Não, eu não estou falando só de trabalho, não. Estou falando de oportunidade, de ser favorecido, de ser promovido, de ser levantado, de ser colocado num lugar de referência, num lugar de exposição. Eu declaro sobre a sua vida, irmãos, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que você tome posse do que está sendo falado hoje aqui. E eu vou dizer para você, irmãos, é sim, Deus falou por meio da boca do nosso pastor, por meio de inspiração. É uma avalanche do favor de Deus. 2023 não é o que as circunstâncias estão mostrando. Nós ficamos com a palavra de Deus. Agora diz, irmãos, vamos lá. Nós ouvimos tanto isso no Ministério Verbo da Vida, né? Se você recebesse hoje, irmãos, aquilo que você tanto esperava, como é que você reagiria? Porque fé anda no carro sem ter o carro. Fé abre a porta da casa sem ter a casa. Casa. E eu vou dizer para você, irmão, pelo Espírito, se tem coisas na sua vida que já está trazendo incômodo para você, chegou a hora de mudar. Mas Deus vai te dar a estratégia, a sabedoria para você fazer de uma forma correta, para você não se prejudicar. Porque fé não tem, irmãos, falta de responsabilidade. Não, ela é muito responsável, porque ela age naquilo que Deus diz. Então eu vejo, irmãos, realmente um destravar nas nossas vidas. Eu recebo essa palavra e destrava sobre mim, mas destrava sobre você também. E eu vou dizer para você, irmão, que pode ser que nesses dias aí uma nuvem densa tentou pousar sobre você. Irmão, se prepare para o sol. E eu vou dizer, Letícia, vai ser suprido de todas as formas. Luciano, não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Porque filhos é uma herança do Senhor. Filhos é uma herança do Senhor. Amém, queridos? Deus é bom. Nós temos visitantes hoje? Não? Então eu quero orar para a gente finalizar. Pai, obrigado por essa noite. Que os meus irmãos saiam daqui convictos daquilo que eles têm para a vida deles. E eles não tomem nenhuma decisão, e eu também não, que não seja de acordo com a sua palavra. E nós te damos graça, Pai, e louvor, e glorificamos o teu nome e o Senhor pela vida das pessoas que estão se levantando e ofertando as nossas vidas, abençoando as nossas vidas, se colocando no lugar de obediência. Eu oro por abundância sobre a vida dos generosos. Eu oro por abundância na vida das pessoas que estão dando de si, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então eu dou glória a Deus pela vida deles, Pai. Então eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus é bom, irmão. Você foi edificado? Então você pode aí abraçar 500 pessoas. Temos um café sensacional lá atrás. Temos cantina. Vai embora. Não, vai embora não. Vai tomar o seu café e fique na cantina. E agora vamos ter o culto da comunhão. Seja abençoado na prática da palavra.